eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Sentam-se à mesa neste episódio duas convidadas muito especiais, Célia Luna e Emília Luna, para conversarmos sobre a gênese do Colégio Canarinho. Sejam muito bem-vindas ao Pode Vir. Esse é o nosso brinde inicial de acolhida. Salve. Saibam que é uma grande satisfação recebê-las aqui para falar sobre uma escola que marcou a minha vida, marcou certamente a vida de milhares de estudantes que passaram pelo Canarinho, fruto, inicialmente, da sua ideia, da sua vontade de criar uma escola transformadora. E lendo um pouco sobre a sua história, a gente encontra que os anos de formação em pedagogia na UFC aconteceram durante os anos de ditadura militar. Isso. 1964 a 1968, a jovem, adolescente, adulta Célia estava na Universidade Federal do Ceará cursando pedagogia. Como é que foi essa experiência de ser estudante de pedagogia durante esses anos tão duros da história do Brasil? Eu fazia parte de um grupo de amigas, nós éramos mais ou menos umas 6 pessoas, que eu era bolsista da Universidade, da Federal, né? E essas amigas eram professoras de escolas particulares à tarde. E a gente começou a estudar aquelas teorias da escola nova, né? De Crowley, Montessori. E começamos a nos empolgar e aí começamos a construir a nossa escola. Assim. De repente, a gente começou a pensar essa escola e a escrever coisas. Aí constituímos um grupo de amigas para continuar essa ideia. E quando foi nós terminamos a faculdade em 68, e em 71 já estávamos com todo o projeto pronto. Começamos a escola ali numa casa, na Pinto Madeira, uma casa pequena. Começamos só com 1, 2 turmas de educação infantil e fomos paulativamente crescendo até mudar de prédio e tal, né? E como foi que esse grupinho de 6 amigas conheceu a escola nova? Como é que vocês começaram a estudar Anísio Teixeira, John Dewey, todos esses progressistas? Da Lúcia Dalago na faculdade. Professora Lúcia Dalago. Que tinha um nome na praça, do Valnir Chagas, aquele pessoal ali muito competente, né? Do pessoal o de Ataí Bezerra de Menezes, da psicologia da aprendizagem. E a gente... Grandes nomes. Eram nomes maravilhosos, né? Que você vê aí. Aí a gente foi estudando, a gente fazia muito trabalho, aqueles trabalho de TI, né, que a gente tinha no final de cada semestre, a gente fazia 4 trabalhos. Hoje é um trabalho no final do curso, né? Exato. Nós fazíamos 4 por semestre, então a gente estudava muito, fazia muitos seminários. E aí a gente foi vivenciando essa possibilidade de montar uma escola com esse sistema de trabalho, né? O que da escola nova naquele tempo lhe chamou a atenção? Eu gostaria de criar essa escola que ainda não existe aqui no Ceará. A escola era muito centrada no professor na época, né? O professor era aquela pessoa que determinava tudo, o aluno era apenas um repetidor do que o professor dizia. E a gente começou a se empolgar pelo estilo da escola, pelo material que a escola trazia, por essa possibilidade do aluno ser ativo no processo de aprendizagem. Isso aí foi que empolgou a gente, né? Mais do que tudo. Aí a gente foi estudando mais a Maria Montessori na época, porque ela já tinha constituído um material adequado para desenvolver esse aluno, né? E se a gente fosse para outra linha, a gente teria que construir desde o material, aí era mais trabalhoso, né? E aí a gente ficou com a Montessori até um determinado período, porque nós descobrimos também, estudando a metodologia, eu cheguei a fazer parte até de grupos nacionais de educação Montessori, lá no Rio, São Paulo, e a gente percebeu que, como ela morreu cedo, a Montessori, as pessoas ficaram só reproduzindo a teoria dela. Chegou um ponto que ela não acompanhou mais a mudança do mundo, né? Ficou muito para trás em alguns aspectos, também era muito reprodutora de um conhecimento, embora tivesse um material acessível para você trabalhar com ele, acabava sendo uma repetição
uma mera repetição também, né? Aí a gente resolveu mudar um pouco, né? Emília, você foi uma das beneficiadas por esta escola, sendo filha de Célia Luna. Você lembra da tua chegada a uma escola montessoriana, a essa escola montessoriana que o Canarinho te ofereceu? Eu fui da primeira turma, né? Nós fomos, acho que, colegas da primeira turma. Fomos. Né? As minhas vivências, que eu lembro muito, é assim, sempre pouca gente perto, né? Muita brincadeira, os banhos de mangueira, o contato com a terra, com as brincadeiras, né? É um lugar de pertencimento. Eu lembro muito disso, né? E eu acho que eu tinha duplo lugar na escola. Nessa questão do Montessori, para a mamãe poder fazer os cursos, alguns deles eu acompanhava, né? Porque, às vezes, para dividir, os que vinham para Fortaleza, e eu, até outro dia, arrumando minhas coisas, encontrei os certificados de participante mirim, né? Que eu acabava sendo a mascote do grupo, acompanhando a escola, né? E a escola, a gente morava muito perto, então era o quintal de casa, literalmente, né? Então, eu participei muito nesses dois lugares, desde cedo. E dessa experiência de estudante, se fez também diretora da escola. Na verdade, eu comecei pela psicologia, mas já na faculdade, eu estagiava na escola pública. Eu montei um projeto com três colegas e a gente passou 2 anos trabalhando na escola pública com jovens adultos. E aquilo, assim, porque eu quis começar também num outro espaço, a ideia de experimentar um outro universo, experimentar a educação pública também, que é algo foi muito importante, né? E a gente montou um projeto e pediu à diretora da escola para implantar. E daí a gente sempre esteve nesse lugar, assim, eu sempre estive muito próximo a duas vertentes, a vertente da psicanálise e a vertente da educação, né? E daí saí para o mestrado, já indo para a psicologia escolar, trabalhando com processos de letramento, com a questão dos estudos pós-piagetianos. Então, já me encaminhando, e quando eu retornei do mestrado, aí a mamãe já me chamou e disse, bom, agora a gente vai dividir a direção. Mas aí eu né? só fiz esse convite quando eu vi que ela tinha formação adequada, né? Não era só por questão de ser filha, passar de pai para filho, né? Foi muito mais no sentido de que ela também formou-se, ela também ficou num nível de condição de desenvolver um trabalho, né? E esse padrão da formação sempre foi algo muito valorizado, né, pela senhora na formação das professoras da sua escola, né? Na época do Montessori, a gente tinha essa ligação com a Associação Nacional Montessoriana. Eu era membro dessa associação. E, paralelamente, aqui no Ceará, a gente tinha muito contato com as universidades, a federal, a estadual. Até hoje, a gente tem um contato muito grande com essas agências de formação de pessoas, né? Tanto quando a gente vai fazer seleção de pessoal, a gente convida por meio dos professores da UFC e da UES, né, sobretudo. E também, quando a gente quer fazer alguma formação com eles, a gente procura as pessoas dessas duas universidades para nos ajudar na formação continuada desse professor, que para a gente é muito importante mesmo. E uma característica é que essas professoras, elas passaram muitos anos na sua escola, né? Décadas ensinando, eram pessoas que realmente construíram uma carreira na docência da educação infantil ou fundamental. Muita gente passou a ser para coordenação depois que passou anos sendo uma boa professora, excelente professora. Aí a gente passava para ela ser coordenadora. Até hoje a gente ainda tem esse hábito, né? De desenvolver as pessoas assim. E a aprendizagem pela experiência, né? Essa inseparabilidade entre vida e educação, nas excursões, na experimentação do conhecimento. Qual foi a importância desse projeto pedagógico para o seu modelo de escola? Isso é importantíssimo para a gente também, porque a excursão pedagógica ela está em todos os momentos. Quando a gente não é fazer uma excursão por fazer, mas quando tem algum vínculo com alguma coisa que a gente pode desenvolver um trabalho na universidade ou na própria cidade, a gente se desloca para aprender, né? Como uma aula de campo mesmo, né? Não como uma excursão simplesmente. E também temos aquelas excursões de final de etapa, né? De
final de 5º ano, final de 9º ano, agora com o Sapiens. Os meninos sempre passeiam para alguns lugares no Nordeste, o interior do Ceará. Agora, o 9º ano vai até agora para o interior do Ceará, né? Cariri. Cariri. Eu acho que a ideia é muito assim, o muro da escola, ele é simplesmente um muro, não é? Mas a escola, ela tem muito mais portões do que muros, se a gente for pensar. Que imagem bonita. A escola tem muito mais portões do que muros. E eu acho que a ideia é que essa experiência, ela é dentro, mas ela também tem, para ela ter sentido, ela tem que ser fora e dentro, não é? Eu acho que é esse grande movimento. A criança traz a experiência e ela vai trazer, a partir disso, ressignificar na escola. E aí ela volta para outra experiência, né? Que é o que a gente chama assim, é o movimento da vida. E quando a escola se fecha a tirar esses contextos, né? A tirar essa condição da criança trazer a experiência, eu acho que a escola não é escola, né? Que eu acho que a grande riqueza... Aí você passa só a trabalhar conteúdos para a escola, não para a vida, né? Aí fica completamente dissociado, né? E hoje a formação do professor, ela se torna tão importante ou mais importante, porque é exatamente ele ter a escuta dessa experiência, e aí a gente vai desenvolvendo, a partir dessas experiências, novas competências e habilidades, e ampliando esse olhar dele para a própria experiência, né? Então, dá um sentido a essa aprendizagem, inclusive em diferentes contextos. Porque quando ele faz, por exemplo, uma observação, vai para uma praia, vai para um sítio e vai brincar na terra, quando ele traz isso para a escola, ela vem para um outro contexto. É um contexto onde ele vai trazer a experiência, ele vai fazer relações com a ciência, ele vai, quando volta para a terra, ele vai com um olhar diferente para aquele objeto de estudo, porque o objeto de estudo ele não pode estar só dentro da escola, né? Que é um grande equívoco quando isso acontece, porque o sentido tem que estar na relação do sujeito com o objeto de estudo. E esse sujeito transita, né? Então, a gente tem que ter muita clareza disso, que quando um professor entra numa sala de aula, ele tem inúmeros saberes circulantes. Agora, qual é o papel dele? É partir de onde o aluno está e ampliando esse conhecimento, trazendo novas relações para ampliar essa teia e ele ter mais elementos para olhar para esse próprio objeto de estudo de uma forma mais, às vezes, sistemática, às vezes de uma forma com o olhar do outro, com o olhar das publicações, da ciência, né? Com os saberes do outro, porque o saber é social, é coletivo, né? Escutando a tua fala, Emília, me parece que você apreendeu com muita naturalidade o projeto pedagógico que a sua mãe criou para a escola. Como foi que você ampliou esse projeto? Como é que você tem ampliado esse projeto pedagógico? Eu acho que a escola, na verdade, é um grande centro de pesquisa, não é? Que eu acho que isso vem desde a raiz do canarinho. A gente olhar para a escola todo dia como essa escola em movimento. A inquietude, eu digo que é uma inquietude boa, né? Que é a gente olhar e dizer, espera aí, a gente tem que olhar para isso de outra forma, a gente tem que repensar. Porque eu acho que esse movimento, agora um repensar responsável, um repensar com profissionalismo também, da gente estar sempre, não é um repensar em cima da moda, não é? É um repensar assim, o que nos sustenta como instituição, que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Hoje, mais ainda, pelo movimento do mundo, não é? Então, a que o canarinho está? Qual é a missão da gente? Qual é o sentido da nossa existência? Porque, a partir daí, as decisões vão sendo tomadas, né? Então, eu acho que muito é a gente ter a clareza por que a gente existe, para quê, e as decisões vão sendo tomadas, os estudos, a gente vai caminhando para isso, né? De forma coletiva sempre, né? Porque também se a gente leva a escola pensando que a gente sabe tomar conhecimento, todo mundo tem que estar alinhado, é mera ilusão também, né? E está sempre fazendo reuniões de estudo permanente com as pessoas. A gente entra em sala para observar o professor atuando em sala e descobrindo coisas que ele ainda aprende, que ele ainda falta aprender, e coisas que ele já está fazendo muito bem, né? E aí a gente vai desenvolvendo esse modelo coletivo esteve presente desde a gênese, desde a criação do canarinho? Sempre foi assim.
sempre foi Várias... desde do grupo, né, que começou grupo de estudo, né? A gente começou esse grupo, muita gente ficou, outras pessoas não, mas a gente começou junto, um grupo fazendo esse trabalho, né? Porque a gente acredita muito no grupo, né? Olhando para essa escola hoje, 53 anos depois, uma escola criada em 1971, o seu projeto de escola se concretizou? Está se concretizando, né? Está se concretizando. É algo em contínua formação. Contínua formação, e a gente está sempre com aquela inquietude, com aquela insatisfação maravilhosa, né? Que a gente está sempre assim, querendo mais, né? Querendo mais, e a gente diz que o nosso grupo é muito perfeccionista. As professoras todas dizem, né? Nós somos muito perfeccionistas, porque a gente está sempre querendo mais, né? Querendo Pensando um elemento desse projeto, qual é aquele que a senhora olha e diz, eu me encho de alegria por ter conseguido construir isso? Eu acho que é a história da relação com as crianças e com os adolescentes, né? Porque a gente ouve, depois de algum tempo, ontem eu estava na minha sala, chegou uma moça, uma senhora já, disse, eu estudei aqui, passei aqui na porta, estava com saudade, entrei. Aí a gente deu um abraço, eu conhecia ela de fisionomia, mas não lembrava o nome exatamente. A gente conversou algum tempo para poder localizá-la, qual era a etapa que ela tinha participado. E aí ela diz coisas que eu falei para ela, que eu nem lembrava que eu tinha dito, assim, coisas que eu disse para ela, que significaram alguma coisa para ela, né, num determinado momento da vida dela. Eu escuto isso demais. Em tal situação, tia Célia, você falou assim, assim comigo, e eu fiquei pensando, e eu fiquei preocupada com isso que você me disse, eu fiquei interessada em aprender mais coisas sobre isso, alguma coisa nesse sentido. As relações de afeto. As relações de afeto. Que se sustentam. Isso. Muito maravilhoso isso. Elas continuam, Emília, na tua prática? Muito, né? Eu acho que a gente construir memória com o outro. Eu acho que esse é o sentido do nosso trabalho, né? Porque a gente tem o momento do encontro e depois a gente vai se encontrando de outras formas, não é? Quando eles, às vezes, levam um filho para a escola, a gente se encontra na rua, a gente vê um comentário, às vezes, numa rede social, num lançamento de livro, não é? E é muito bacana que a gente vê assim, que a nossa história misturada com tantas histórias, né? Eu acho que isso é o grande sentido do nosso trabalho. Né? Eu fui há poucos dias um encontro com as ex-canárias, as ex-professoras do Canarinho, né? Foi muito interessante, tinha gente de várias gerações, né? E a gente pôde conversar e elas, então, foram dando depoimentos do período que passaram na escola. E elas disseram assim, como a gente entende agora sua exigência no fazer pedagógico daquela escola, como a gente aprendeu para a nossa vida, como nós estamos bem hoje na vida por conta disso, né? Por a gente ter aprendido e introduzido isso na própria vida, né? E elas deram muito depoimento interessante. Eu fiquei muito emocionada na hora de ouvi-las, né? Parabéns. E a sua exigência era uma exigência de conhecimento, né? Isso. De formação. Isso. A gente está sempre querendo que elas aprendam determinadas coisas, façam leituras, né? Exponham o material que elas aprenderam umas para as outras, né? Que elas passem essas experiências boas que cada uma desenvolve. Tanto que esses sistemas de ensino que aparecem na escola, não sei se você vai conseguir dizer isso aqui, mas esse sistema de ensino que aparecem na escola, que querem vender um produto todo pronto, só para o professor dar aula, Sim. Eu começo dizendo assim para eles, o meu professor não é dador de aula, meu professor ele é uma pessoa que planeja e pensa a aula dele. É diferente de um dador de aula, porque o dador de aula pode até atingir aquele objetivo ou não. Muitas vezes nem sabe que objetivo tem aquela aula. Um mero reprodutor. É um reprodutor. E a gente Olha que interessante, o professor aqui ele é um professor criativo, um professor inventivo, que planeja, pensa a sua aula e não meramente reproduz uma apostila de um determinado grupo comercial. Exatamente. Eu sempre quebro essa relação com esses grupos que nos procuram, dizendo isso, né? Eles vão querer mostrar que aquele material pode ser produzido por elas também. Na hora da aula, elas podem mudar o material, mas aí é muito complicado, né? Melhor que ela já faça desde o começo. Você ia complementar, Emília? Eu acho que é muito assim, se a gente foca na questão não só do ensino, mas da aprendizagem,
essa escuta do aluno, né, ela também vai nos trazer a necessidade de criar materiais, de buscar caminhos, né, porque a escola não acontece a revelia do aluno. Exatamente. Eu acho que é a grande diferença, né? Há uma existência e, para isso, o professor precisa ser também um estudante, porque no momento que você mergulha na relação, e a relação de ensino e aprendizagem, o sentido está exatamente nesse campo onde essas duas coisas se encontram. Você não tem uma previsibilidade, não tem um controle total, né? Você tem que ter a clareza de onde você quer chegar e as coisas vão se construindo. Então, o professor precisa ser um estudante, porque muitas vezes os meninos trazem coisas que, quando a gente vai analisar para pensar o que nós vamos fazer com o que a gente colhe na relação, a gente precisa fundamentar, né? Então, assim, vamos ver num jogo as estratégias que eles usaram. Recentemente, os meus bebês, né, do Infantil 1, teve um dia que estava chovendo e elas começaram, duas meninas, a olhar a água que caía da calha. E aí elas olhavam para a areia e viam que a água caía e a areia absorvia a água. E aí uma correu e pegou um balde e começou a juntar a água. E ela percebeu, na experiência anterior, que no balde ela juntava, mas na areia não, né? E a gente deixou. E, a partir dessa observação, a gente foi ver o que essa criança já sabia e como a gente podia desafiá-la, né? Então, daí se pensam novas experiências para trazer para elas, onde elas possam testar. Por exemplo, a água, quando cai pouco na areia, ela absorve. A gente fez, por exemplo, uma piscina na areia, jogamos muita água e ficou uma poça, quase uma piscina, né? Então, ali já é uma outra relação, que ela vai estabelecendo. Quanto mais água, por que essa mesma areia com pouca água ela absorve e eu posso encher de água e ela não absorve tão rápido, pelo menos, né? Então, a ideia não é uma formalização, mas a criança entender as inúmeras relações que estão naquela experiência, nessa troca dela com o mundo, né? Então, a gente precisa entender, é o que eu digo muito, a gente, dentro da escola, como ela é seriada, a gente tem que ter chão. O que é que precisa minimamente para ir para frente, né, daqui a pouco. Mas não tem teto, né? Então, quando você lança uma questão, os meninos podem ir, às vezes, para um nível de elaboração que o professor não espera, né? Uma vez uma professora olhou para mim e disse: Emília, aí eu não tinha mais o que trabalhar, porque ela já cumpriu os objetivos da sala. Aí eu peguei essa fala dela e levei para o nosso grupo de estudo, né? Eu digo, vamos ouvir, vamos pensar sobre isso, porque como você determina, então o que você pode desafiar? O que você pode trazer? Como é que ele pode contribuir com o grupo a partir disso? Como essa experiência dele pode dar sentido para a experiência do outro, né? Então, para um professor ter essa leitura, ele precisa estudar muito, né? De vez em quando a gente tem embates, porque uma dá uma explicação, outra a gente tem que pesquisar, né? Às vezes pedir ajuda, eu brincar aos universitários, porque uma acha que é uma coisa, outra, e a gente vai buscar, né? Que é o mesmo movimento que as crianças fazem, né? Então, é muito legal que o professor se perceba também na condição de aprendente, que eu acho que é uma marca muito forte do Canarinho, né? Que é exatamente o que produziu a gênese do Canarinho lá em 1964, 5, 6. Isso não muda, né? Isso não muda. Que é a capacidade de pensar. Vamos nos reunir enquanto grupo de estudo, né, para pensar tais situações. E isso faz do currículo do Canarinho um currículo permeável, né? Então, permeável pela vida, pelo mundo, diferentemente de uma apostila que já programa os 10 meses de ensino e que tem uma rigidez e impossibilita as mudanças. Vocês mudam ao longo das escutas, das observações, dos fatos mundanos. Por exemplo, eu trabalho mais até o primeiro ano. O plano de curso da gente, a gente combina com o grupo da série, que a gente vai trabalhar naquele mês. Mas há muitas situações que, quando as professoras trazem o que os meninos estão levando para a sala, a gente mexe a ordem das habilidades, porque, às vezes, uma habilidade que está prevista para frente, mas, pela questão que os meninos trazem, ela precisa vir agora, né? Enquanto a outra turma está num outro movimento, porque a problemática trazida, às vezes o assunto é o mesmo, mas as perguntas são totalmente diferentes, né? Então, encaminhadas totalmente diferentes. Então, a partir da escuta das crianças, a gente vai pensando
como a gente vai dar cabo às perguntas que são trazidas e às contradições, né? Professora Célia, quais são os desafios de fazer essa educação agora, 53 anos depois? Quais são os desafios do contemporâneo na sua prática como diretora? Eu acho que é diante da nova fase de comunicação, né, que nós estamos vivendo. Essa comunicação ela acontece no mundo espacialmente diferente, né, mas acontece também dentro da escola, termina acontecendo na escola. Os meninos todos com o celular na mão, né? Os meninos todos buscando essa comunicação de uma forma não muito sistematizada na cabeça deles. Então, fica muito complicado a gente trabalhar com eles nesse momento atual, né? Está sendo muito difícil. Está sendo um desafio mesmo, né? A gente aprender a se comunicar com esse mundo de comunicação que está posto. A gente não pode fugir dele, né? E como é que a gente tem trabalhado com ele. Mesmo acontecendo fora dos muros da escola, a gente traz para a escola para discutir, né? Isso, principalmente os adolescentes que têm mais acesso, né? Eles têm mudado muito essa relação com a aprendizagem na escola, com a própria sala de aula. O professor tem que pensar como incluir essa ferramenta de trabalho, porque senão ele se perde também, né? Isso é um grande desafio para a gente atualmente, né? Interessante, escutar a inclusão dessas ferramentas e não a proibição dessas ferramentas. Exatamente. Como é que eu vou trazê-las para o processo de aprendizagem? Porque é uma das formas pelas quais eles se comunicam, não é? Agora, eu acho que a grande questão, eu penso muito, eu digo que a gente está vivendo uma nova revolução industrial, não é? Que eu acho que é um período de crise, onde a gente vai construindo muitas coisas. Eu acho que as mudanças muito mais rápidas, elas não esperam as gerações mais hoje. E eu acho que, enquanto mundo, a gente está se reestruturando, né? Enquanto instituição escola também. A temporalidade mudou muito. É uma geração que chega a gente que não sabe esperar, né? É uma geração que tudo é imediato. E a aprendizagem... A questão de textos, leitura, né? Eles querem poucas coisas para ler, porque muita coisa é ruim. Até as famílias também já têm nos pedido isso. Textos curtos. Textos curtos. Essa semana eu tive uma reunião, a gente tem um projeto de pais representantes, e uma demanda que chega para a gente é dos textos serem mais curtos que a escola manda. E aí eu tentei olhar para textos nossos, alguns eram possíveis de enxugar, mas eu levei essa reflexão para os pais, assim, que todo texto tem um propósito comunicativo, né? Então, eu também não posso diminuir um texto e não passar esse propósito. E qual era a mensagem que modelos a gente trazia para as crianças, quando a gente também, como pai e mãe, se propunha apenas a ler o que era curto. E aí a gente dizia, as crianças não leem mais hoje, os jovens não leem, não é? Se a gente também só lê textos de 3 linhas. E foi bem legal, que elas foram parando, eles e elas, e a gente foi refletindo sobre isso. Porque eu acho que o movimento do mundo, a gente, às vezes, se não se cuidar muito, a gente vai perdendo um pouco esse olhar para a gente, essa criticidade aos nossos próprios processos, né? E eu acho que esse tem sido o grande desafio hoje com as crianças. Esse tempo de autoconhecimento, esse tempo de se deparar com o não saber, porque é também uma coisa que a gente sempre tem que saber de tudo, ter todas as informações. E a aprendizagem, ela é um movimento, né? Prazer, eu digo que é mágico e trágico, porque a gente precisa parte do não saber para desejar o saber e ter o prazer de aprender, né? Então, e as crianças com muita dificuldade de se deparar com a situação, problema, como não saber, porque hoje você tem que dar conta de tudo, né? E você tem uma rapidez. E eu acho que a rapidez, ela engole muitas vezes os processos. É uma coisa que eu tenho trazido muito na minha fala para as famílias e para as crianças. A gente tem que entender, a gente não pode viver sem viver com processos. A gente quer o resultado. E o processo exige idas e vindas, exige tempo, exige aquele momento da gente... ócio, né, também. A pessoa não sabe mais viver no ócio. Exige os intervalos, onde a gente precisa se afastar do objeto de estudo para olhar para ele de novo. Então, assim, no momento que a gente perde isso,
a gente entra no risco da superficialidade, né? E não se produz conhecimento sem se adentrar no processo, né? Eu acho que é o grande desafio da instituição educacional hoje como um todo. É a universidade, é a escola, né? Todos os espaços de aprendizagem. Desde os pequenos até os maiores, né? Na escola a gente está vivendo isso, né? A gente tem trazido muitos especialistas para discutir questões, né? Porque os meninos ficam mais agitados, né? Os professores falam que tem que produzir uma super aula para poder ver se eles se motivam, né? E a gente traz gente para discutir isso, né? E tem os consultórios dos neurologistas falando de TDAHs, que eu, às vezes, acho até sou renitente com isso, porque eu acho que nem... Algumas vezes, sim, mas outras vezes, não, né? A gente pode estar produzindo esse TDAH, né? Esse rótulo. Agitado, né? Que não tem, assim, um rumo, não tem, assim, um foco, né? Eu acho que é por aí. E já que nós falamos tanto de livros, leituras, o que foi que vocês trouxeram para sugerir para as leitoras e os leitores que estão nos acompanhando hoje? Eu trouxe esse livro aqui, O Mestre Ignorante. Eu acabei de adquirir. Foi justamente mostra aqui para a gente, por favor. Um assessor da universidade. O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, da editora Autêntica. Por que essa escolha, professora? Porque o Léo Sá, que é um nosso ex-aluno, foi trabalhar com a gente a questão da agressão, da violência. Né? As violências cotidianas. E aí a gente estava com ele lá na explicação dele, comentou sobre este livro e eu tive vontade de ler, que é uma pessoa que escreveu em 1818 e ele ensinou francês sem ser formado em francês, ensinou para umas pessoas e levanta que várias pessoas podem ensinar coisas uns aos outros, né? Desde essa época aí, 1818, olha aí. Aí eu achei fantástico esse material, estou lendo aqui o que ele levantou como sendo uma leitura de cabeceira dele atualmente. Eu fui ler para conhecer isso aí. Um livro muito recomendado nos cursos de pedagogia, O Mestre Ignorante, ele tem sido muito lido. Que bom que chegou que ótimo. Sabia a sua leitura. Emília, e para você, qual é a recomendação? Eu trouxe um livro que eu adoro ler, Paulo Leminski, né? Então, mostra aqui para a gente, é o Paulo Leminski, Toda a Poesia, da Companhia das Letras. Isso. Eu gosto muito, porque você colocar em palavras de uma lógica, porque ele faz um jogo com as palavras, que é uma lógica que é ilógica, e que cada um, quando entra em contato, a gente vai tendo... cada vez que eu leio algumas coisas aqui, eu leio com outro olhar, né? E porque ele permite, na obra dele, eu acho que ele é um grande artista nesse sentido, um grande escritor, porque ele permite a gente olhar sempre desconstruído para a obra. Parece que eu nunca li quando eu leio de novo, não é? É uma coisa que eu acho... E ele também trabalha um pouco com a poesia concreta, não é? Que esse ano, inclusive, a gente levou para o evento cultural da gente na escola, e foi muito interessante. A gente trabalhou com as crianças do Infantil 5, o projeto de rimas. Um dos gêneros que a gente levou foi a poesia concreta. E aí, assim, eu lembrei muito a partir dos livros dele também, né? Que foi assim, foi muito bacana a produção das crianças. Eu fiquei realmente encantada, né? Foi a poesia concreta e a que o quinto ano trabalhou, mamãe, foi a poesia marginal, né? Foi. Muito bacana. As produções das crianças, assim, incrível. É um motivo de muito orgulho. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria escutar, então, de Célia e Emília, o que vocês gostariam de dizer para os pais, para as mães, para os cuidadores de hoje, dessa geração que está chegando a uma escola como o Canarinho? Vai lá, Emília, fala. Eu acho que a gente permitir a infância existir. Eu acho que é a primeira coisa, não é? Eu penso que os primeiros anos de vida, eles são cruciais para ter, assim, para a gente ter uma estrutura para seguir em frente, não é? Então, a gente permitir a criança experimentar, a criança sentir, a criança errar, porque quando ela tem uma experiência que ela é feliz com isso, eu acho que ela vai ser encorajada a continuar, né? E a infância onde ela não precisa estar consumindo, ela não precisa estar pensando que ela vai ser profissionalmente ainda, não é? Ela vai ter tempo de fazer tudo isso.
a gente dá o tempo que a criança precisa para ser criança. Eu acho que é o que eu mais sinto falta hoje. Eu acho também que a gente tem uma escola que a pessoa goste de vir, né? Que a pessoa vá feliz, né? Eu acho que isso é importante, esse ambiente escolar agradável, pensado para ela o tempo todo, ela tendo a oportunidade de entrar na minha sala para trazer uma ideia, para trazer uma sugestão de mudança de alguma coisa que a gente sugere para ela. Ela vem e traz alguma alternativa também pensada por ela. Eu acho isso incrível, né? Uma escola onde eles se sintam bem, se sintam fazendo parte. Eu acho que isso é importantíssimo. E eu quero concluir com um agradecimento. Eu tenho 56 anos de idade, conheci o Canarinho com 3 anos de idade, e eu sempre digo que de todos os títulos que eu obtive, mestre, doutor, pós-doutor, o mais importante que me deu foi o Colégio Canarinho na educação infantil. Ah, que interessante. Foi lá que eu aprendi o que é mais importante para a vida. Então, em meu nome, em nome de todas e todos que estudamos no Colégio Canarinho, quero deixar registrado o nosso muito obrigado por ter inventado o que à época era o Instituto Educacional O Canarinho. Colégio Canarinho, fruto dos seus estudos, do seu esforço, da sua família. Muitíssimo obrigado. Pois tá bom. É isso, né? Muito bom a gente parar um pouco e pensar, né, numa Construir trajetória essa história, né? Foi o objetivo desse nosso episódio. Obrigada também por esse convite, por essa oportunidade, né? A alegria é toda parada, nossa. Né? É. Então, a gente encerra com o Pode Vir, que conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal, para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.